Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Senado aprova projeto de lei que cria marco temporal das terras indígenas. A decisão ocorre dias depois de a Corte acabar com o marco. Supremo Tribunal Federal define como serão as indenizações aos proprietários de terras que tiverem áreas demarcadas como indígenas. Na edição de hoje, um tira-dúvida sobre marco temporal após as duas decisões, a do Congresso e a da Corte. E você vai ver também. Crise institucional? Partidos políticos e frentes parlamentares assinam um manifesto em repúdio à interferência do STF em temas do Congresso. Produtores de leite do Rio Grande do Sul fazem um tratoraço contra o aumento das importações do produto vindo do Mercosul e pedem socorro ao governo. E mais, Brasil, Argentina e Paraguai lançam um documento contra a lei antidesmatamento da União Europeia, que vai afetar os exportadores de alimentos. Você acompanha estes e outros destaques a partir de agora. O Hora H do Agro já está no ar. O projeto de lei que estabelece o marco temporal para a demarcação de terra indígena, ele foi aprovado nesta semana. Na quarta-feira, o tema foi discutido por parlamentares e aprovado por 16 votos a 10 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ainda na quarta-feira, parlamentares da bancada do Agro conseguiram aprovar a urgência desse projeto de lei do marco temporal. E, na sequência, votaram a medida no plenário do Senado. Por 43 votos a favor e 21 votos contra, o PL que estabelece o marco temporal foi aprovado pelos senadores. A matéria teve todas as sugestões de emendas rejeitadas e segue agora para a sanção do presidente Lula. Vai lembrar que o marco temporal é uma regra que estabelece que os indígenas podem requerer mais terras desde que comprovado que estavam na área na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. No mesmo dia em que o Senado aprovou o PL, os ministros do Supremo Tribunal Federal fixaram a tese contra o marco temporal e definiram como será realizada a indenização dos proprietários de terras que tiverem áreas demarcadas como indígenas. A tese valerá de parâmetro para a resolução de pelo menos 226 casos semelhantes que estão suspensos na Justiça. O documento determina como será realizada a indenização de proprietários de terras, quem irá pagar essa indenização e em quais casos poderá haver um reassentamento de produtores rurais. Entre outros pontos, ficou definido que nos casos em que a demarcação envolva a retirada de não indígenas que ocupem a área de boa-fé, caberá sim a indenização. Ela deverá abranger as benfeitorias e o valor da terra nua. Não haverá indenização nas terras indígenas que já estejam reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, a não ser que o caso já esteja judicializado. Enquanto o STF acabou com o marco temporal e fixou as regras para a indenização de quem tiver terras demarcadas como indígenas, o Congresso aprovou um projeto de lei que vai contra o que o STF decidiu e que agora aguarda a sanção do presidente Lula. A gente aqui no Hora H do Agro recebeu diversos comentários do público sobre este tema e a gente vai exibir alguns. Vamos ver? O primeiro deles aparece na sua tela, diz assim, é da Ana Paula Monteiro. O STF ainda pode barrar. Lula provavelmente vetará, comentou a Ana Paula Monteiro, que está na nossa audiência. Obrigada, Ana Paula. Tem mais mensagens? Vejam só. A próxima mensagem vem do Wagner Simeone e diz assim: não adianta os senadores aprovarem, o STF é quem manda. Vão derrubar essa lei, disse o Wagner. A gente recebeu também mais perguntas e vamos às perguntas do público. Acompanhe. O Tiago Rossi questiona:
Ou melhor, o João Rubim questiona: qual decisão vale, a do Congresso ou a do STF? Tem mais perguntas? Vamos colocar na sua tela. Agora sim, a do Tiago Rossi: STF de um lado e o Congresso de outro. Quem terá mais força para vencer? Pergunta ele. E é justamente nesse contexto que a gente vai em frente para já chamar o Frederico Bus, que é consultor jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, para responder estas e outras perguntas. Frederico, seja muito bem-vindo. Olá, Kelly. Obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigada. A gente que agradece. A pergunta da audiência veio de várias pessoas. Qual a decisão valerá? Do Congresso, que estabelece o marco temporal, ou a do STF, que acabou com o marco temporal? Não, a partir do momento que a lei for publicada, ela que passará a vigorar, até porque é uma prerrogativa do Congresso Nacional legislar sobre esse tema, e sobrevindo uma lei detalhando, né, os requisitos para as demarcações de terras indígenas, né, regulamentando a Constituição neste ponto e restabelecendo o marco temporal, a vedação de ampliação de áreas já demarcadas, esta lei entra em vigor e passa imediatamente a surtir os seus efeitos. Até porque a decisão do STF foi prolatada quando ainda não havia a vigência de uma legislação regulamentando este tema. Então, o que você está dizendo é que vale a lei, só que esta lei ainda não foi aprovada. A gente tem um projeto de lei aprovado no Congresso. Então, nesse meio tempo, o que está valendo é a decisão tomada pelo STF até que o PL vire lei. Sim, exatamente. Até que o PL seja, né, ou sancionado pelo presidente, ou no caso de derrubada de veto, no caso de veto, ocorra uma derrubada de veto e sobrevenha a publicação da lei, nesse interregno, vale a decisão do STF. Mas no momento que a lei for publicada, seja por sanção do presidente da República, ou seja, por promulgação do Congresso Nacional, ou seja, derrubada do veto, passará a vigorar a lei e surtir os seus imediatos efeitos sobre este tema. Frederico, a nossa audiência está muito engajada nesse tema e a gente tem mais perguntas. Vou pedir para o pessoal colocar na tela. Vamos à próxima pergunta e eu já te chamo para responder. A pergunta é do Joel Bonato e diz assim: o que acontece se o presidente vetar o projeto de lei? O que acontece, hein, Frederico? Bom, esta matéria volta para o Congresso Nacional e ele terá 30 dias para derrubar este veto, para que ocorra a derrubada deste veto presidencial e a promulgação da lei por parte do Congresso. Este veto deve ser derrubado pela maioria absoluta dos membros das duas casas. É uma sessão conjunta e o que significa a maioria absoluta? A maioria dos componentes das duas casas deverá votar para a derrubada deste veto e a promulgação da lei nos termos em que foi aprovada agora no Senado. Você tem confiança de que o Congresso derrubará os vetos se assim Lula o fizer? Sim, temos informação de que isto tem boas chances de ocorrer, né? Teríamos votos suficientes para a derrubada deste veto, caso ele venha a ocorrer. Como você disse que o que está valendo agora é a regra, a decisão do STF, e nesse inteirinho a gente tem ainda que Lula receber o PL, sancionar ou vetá-lo na parte ou no todo. Se ele vetar, volta para o Congresso, tem que passar pela Câmara e pelo Senado. A gente está falando de quanto tempo nesse processo? Olha, são 15 dias úteis para o presidente Lula vetar ou sancionar, tá? E depois isso volta, caso ocorra algum veto. Esse veto ele pode ser total ou parcial, ou seja, ele pode vetar um artigo da lei, ou pode vetar toda a lei. Então esse veto daí volta, ele tem 15 dias úteis para vetar ou não, ou sancionar. Se houver algum veto, volta para o Congresso, e o Congresso terá 30 dias para apreciar o veto, ou seja, derrubar ou não conseguir derrubar este veto. Na sequência, daí a lei é publicada. Então, a gente tem cerca de 45 dias, mais ou menos, pegando essa conta do que você colocou. Dentro desse tempo... Um pouco mais, né? Um pouco mais, pois é. Dentro desse tempo, 45, vamos colocar um pouquinho mais de dias, é possível que a Justiça dê ganho de causa a indígenas com base na regra que o STF derrubou do marco temporal para todos os processos que estão sendo avaliados? Olha, eu acredito que isso não deve ocorrer. Até porque foi divulgada a tese pelo STF agora na última quinta-feira. Ainda teremos, né, a publicação do acórdão, poderemos ter
embargos de declaração, que nada mais são do que algum pedido de esclarecimento que poderão ocorrer por parte, né, dos integrantes do processo. Então, acredito que isso não deva ocorrer assim com tanta rapidez. Eu acredito que antes de que ocorra o trânsito em julgado da decisão no STF, nós já tenhamos, né, a publicação desta nova legislação, que nada mais contém do que a posição do STF, do Poder Judiciário, nesses últimos 35 anos, porque desde a Constituição de 88, sempre o STF sempre provocado, isso lá desde 2003 teve uma súmula do STF sobre isso, lá em 2009 reforçou esse impedimento, anos seguintes sempre no sentido de ler a Constituição tal como ela está posta, ou seja, no sentido da existência do marco temporal para a demarcação das áreas indígenas. Então, essa legislação, ela nada mais é do que coloca na lei as decisões, reiteradas decisões do STF relativa ao tema, até esta última guinada na jurisprudência que ocorreu neste início deste mês. Muito bem. Frederico, a gente vai para mais uma pergunta da audiência. Vou colocar agora para você acompanhar. Fábio Ramos, ele pergunta: o STF poderá anular o PL do marco temporal aprovado no Congresso? Vamos lá. Esta lei, sendo publicada, passa a vigorar imediatamente, né, supera esta decisão do STF e pode sim, né, algum partido político, alguma entidade ingressar com uma medida judicial junto ao STF, postulando a arguição de inconstitucionalidade. Bom, em linhas gerais, em condições de normalidade, eu entendo que caberá ao STF, enfim, respeitar essa prerrogativa do Congresso Nacional, porque estabelecer as regras para as demarcações de áreas indígenas, a legislação a respeito, ela é uma prerrogativa do Congresso Nacional, é uma atribuição do Congresso. O STF foi provocado, se manifestou agora, colocatou essa decisão, quando não existia uma lei a respeito. Então, agora estamos num outro cenário e, né, após a aprovação da SPL, se vier a ser publicada a lei, teremos um novo cenário. E com o Congresso tendo cumprido essas atribuições, suas prerrogativas de legislar a respeito. Então, caberia ao STF respeitar essa legislação e não declarar inconstitucionalidade. Caso isto ocorra, ou seja, o STF venha a prolatar alguma decisão no sentido de inconstitucionalidade, bom, aí teremos um dissenso, uma disputa férrea entre os poderes, algo que realmente é incomum e eu não recordo de situação parecida em tempos recentes. Se isso ocorrer, certamente teremos um sério dissenso, conflito entre os poderes. Bom, antes da gente passar para a decisão, para a tese que o STF estabeleceu nessa semana, um último ponto, porque aqui estávamos atentos principalmente ao PL que passou na Câmara, que passou no Senado e que agora aguarda a sanção ou vetos do presidente da República. A sua expectativa, como alguém que vive dentro da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, é que a gente tenha o restabelecimento da segurança jurídica, do direito de propriedade a partir agora desse PL, ou você acha que essa contradição, essa diferença aí entre os poderes vai manter essa insegurança jurídica no Brasil por mais tempo? Olha, Kellen, nós acreditamos que esta legislação venha a ser respeitada, até porque, com devido respeito à decisão do STF, mas o STF, ao dar esta guinada na jurisprudência, a alteração drástica, ele foi para um outro lado, né, dessa jurisprudência, ele relativizou o direito de propriedade, ele causou uma situação de insegurança jurídica extrema. Eu ouço às vezes as pessoas falam, revogou a tese do marco temporal. Não, revogou a Constituição, releu a Constituição, fez uma nova leitura da Constituição. O marco temporal não é tese, ele está no corpo da Constituição. Tese foi o que criaram para justificar esta nova leitura do texto constitucional, pela primeira vez em 35 anos. Então, nós imaginamos que né, as nossas cortes superiores, o nosso Congresso, eles devem legislar e prolatar decisões em busca da paz social, da segurança jurídica. Muito bem. E aí o marco temporal significa isso, o respeito à segurança jurídica, ao direito de propriedade, ao direito adquirido, o respeito à colonização histórica do nosso país, que foi feita de forma regular, mansa e pacífica, e com observância dos direitos de todos. Então, é isso que se espera
até porque não há um antagonismo, como muitos se falam, não há um antagonismo dos direitos dos proprietários dos indígenas. Pelo contrário, eles estão previstos na Constituição e são iguais, não há hierarquia, e nem há conflito entre os direitos indígenas e dos proprietários rurais. E isso que esse PL e esta lei que virá a ser publicada reflete e esperamos, portanto, que seja observada. Muito bem. Agora, olhando para a tese que o STF estabeleceu, caberá a indenização para o proprietário de terra que a ocupe de boa fé. E isso deverá abranger as benfeitorias e o valor da terra nua. Está lá escrito no site que divulga essa informação, um site oficial, divulgando a informação de parte dessa decisão tomada pelo STF agora na quarta. Esse pagamento de indenização, ele vai ser prévio? Qual é o seu entendimento sobre essas indenizações? Porque há vários aspectos, esse que eu estou destacando é um deles. Pois é, este ponto da decisão do STF ficou no seguinte sentido: a indenização das benfeitorias úteis e necessárias serão prévias e em dinheiro, e pelo valor da terra, pela terra também a indenização prévia por parte da União, e a União terá o direito de cobrar o Estado, e no valor da terra nua, ou seja, que é o valor mais baixo, porque o valor da terra nua, que é para fins do Imposto Territorial Rural, ele desconsidera todos os investimentos feitos no imóvel. E outro ponto importante, neste tópico da decisão, a STF disse que a indenização ocorrerá quando não possível o reassentamento. Então, quer dizer, primeiro, eles tentarão reassentar. Se não conseguirem reassentar, não tiverem área, se não for possível, daí será realizada a indenização, que constou que deverá ser prévia a retirada dos atingidos, porém em TDAs, em valor da terra nua, perdão, que é um valor ínfimo, considerado todo o prejuízo envolvido. Por exemplo, um agricultor que tem uma área de 25 hectares vai receber algo em torno de 5 hectares, o valor da terra nua chega mais ou menos nesse patamar, 20, 15%. Então, é algo realmente, uma indenização pífia, que em hipótese alguma cobre o prejuízo causado a essas pessoas. Nesse momento, você acha que o ideal é a gente não colocar muita atenção sobre essa decisão do STF, que envolve a indenização e esses valores pífios, como você colocou, porque há uma expectativa grande de que a gente tenha o retorno do marco temporal através do Congresso. A sua orientação, aquilo que a Farsul está dizendo para todos do Rio Grande do Sul que temem perda de terra, é aguardar os próximos capítulos ou fazer algo de objetivo nesse momento? Não, vamos aguardar. A Farsul atuou juntamente com a CNA para a aprovação desta lei. Ela foi aprovada, deve ir, agora está aguardando a apreciação presidencial. Se houver algum veto, temos a confiança de que ele será derrubado, e isso restabelecerá a paz, a segurança jurídica nesta questão. Confiamos que ainda este ano tenhamos a nova lei em vigor e que ela seja respeitada pelo STF, porque foi realizada, discutida, debatida pelo poder competente, que é o Poder Legislativo, que, repito, detém as atribuições exclusivas de legislar, de dispor sobre as questões que nos afetam a sociedade. Frederico Bus, consultor jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, muito obrigada pelos esclarecimentos nesse tema que é tão caro para a nossa audiência. Volte sempre. Eu que agradeço a participação, foi um prazer. Foi um programa. Da mesma forma, até a próxima. A gente está ouvindo vários especialistas, advogados sobre este tema. Agora a gente vai ouvir a análise do Eduardo Diamantino sobre esse mesmo tema, aprovação do PL do Marco Temporal pelo Senado e a decisão do STF de acabar com a regra. Acompanhe. Nós temos aí um aparente conflito entre poderes que efetivamente deve ser resolvido. Eu acredito, e todos temos que acreditar, que na nossa estrutura de poder, o Supremo revisa. O poder revisor é o poder judiciário. Ele, em última palavra, diz o que é certo, o que é ou não. Temos agora um projeto de lei complementar interpretando a Constituição de uma forma distinta do interpretado do Supremo. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: isso teria sido resolvido se tivéssemos entrado com uma emenda à Constituição. Teria sido muito mais simples. Mais demorado, mas mais efetivo. Agora, dentro disso, toda lei
uma vez publicada, tem a presunção de constitucionalidade, até que alguém a questione. Sendo questionada e chegando ao Supremo, provavelmente vai enfrentar problemas diante disso tudo. Muito obrigada, Eduardo Diamantino, pela opinião, por mais uma análise aqui no Hora H do Agro. Ainda sobre demarcação de terras para índios, chamou a atenção a fala de uma indígena em que ela questiona: de que adianta demarcar mais terras se o índio não tem liberdade dentro das suas próprias terras? O vídeo foi divulgado em agosto, antes das decisões envolvendo o marco temporal, e vale a pena a gente conferir. Uma coisa que eu li hoje diz que vão demarcar mais reserva indígena aqui próximo, o Santa Cruz do Xingu. Sinceramente, temos essa terra imensa, só que tem um problema. Aqui dentro das nossas terras, já demarcadas há muitos anos, não podemos plantar aquilo que a gente quer. Não temos liberdade para fazer o que bem entender. Que nem só para a gente instalar energia elétrica aqui, a gente tem que enfrentar série de burocracia. Para a gente plantar em grande escala aqui, série de burocracia. E muitos índios se desistem no caminho. Não temos liberdade. Tudo temos que pedir permissão para a FUNAI, para a IBAMA, para ONGs. Ou seja, o que adianta demarcar mais terra indígena se o índio não tem liberdade dentro dessa terra? Tudo tem que passar pela mão deles. Da FUNAI, das ONGs, do IBAMA, o que for. Isso é muito ruim, muito chato, sabe? Mais terras, mais prisão. É isso que eu entendo. Mais terras, mais prisão. Que adianta? Parece que estamos vivendo dentro de uma prisão verde. É assim que eu enxergo a terra indígena. E em coletiva de imprensa, nesta semana, o presidente da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul comentou a situação vivida pelos indígenas do Brasil hoje. Questiona se a ampliação de terras vai resolver o problema desses povos. Vamos ouvir. O que nós precisamos fazer com esses índios hoje não é a terra. Eles não têm água potável, eles não têm escola, não têm saúde, não têm educação. Quando eu passo à noite entre Itaporã e Dourados, eu vejo algumas casas ainda com lamparina. Se vocês são de lá, vocês já devem ter visto isso. Crime. Os nossos índios, eu não estou dizendo dos índios silvícolas. Esse eu não vou entrar no mérito, eu estou dizendo a maior parte dos índios do nosso estado e abaixo do nosso estado, que já são antropizados. Porque eles não podem produzir nas suas áreas e ser tão bons quanto nós na produção. Tem que continuar vivendo da forma que está vivendo, sem dignidade. O que adianta eu ter na Amazônia a quantidade de terra indígena se eles estão passando fome? Não é, eu acho que a política indigenista nossa é diferente do que eu penso para os índios, que é fazer a produção sustentável, tornar essas pessoas produtivas. Muito obrigada, FamaSul, também por trazer esse tema à tona. A gente aqui no Hora H do Agro vai continuar acompanhando toda essa discussão com muita atenção. E integrantes de frentes parlamentares como a bancada rural e de partidos políticos como o PL e o Partido Novo repudiaram nesta semana a interferência do Supremo Tribunal Federal em pautas do Congresso. Em nota oficial foi citada a usurpação de competência pelo Supremo Tribunal em temas como legalização das drogas, descriminalização do aborto, direito de propriedade e legítima defesa. As frentes parlamentares revelam ainda que não aceitarão qualquer interferência no direito de legislar do Congresso. Essas frentes chegaram, inclusive, a convocar uma coletiva de imprensa que contou com a fala de diversos integrantes. Relacionadas ao agro estavam a Frente Parlamentar da Agropecuária, a Frente Parlamentar dos Produtores de Leite, a do Biodiesel e a do Cooperativismo. Durante o almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária nesta semana, a bancada do Agro declarou apoio a uma proposta de emenda à Constituição do deputado federal Domingos Sávio, que prevê que o Congresso suspenda por maioria qualificada decisões do STF que tenham ultrapassado os limites constitucionais. A PEC já havia sido apresentada no ano passado e o parlamentar realizou agora alguns ajustes. Vamos conferir. A nossa proposta de emenda constitucional, ela não retira nenhuma prerrogativa do STF.
ela não afronta nenhuma cláusula pétrea da Constituição. Ela se dirige a deixar claro o artigo 49, que relata quais são as competências do Congresso Nacional. Portanto, não se mexe nas competências do STF nem nas do Executivo. Ela estabelece com clareza no artigo 49 que o Congresso Nacional poderá, por maioria constitucional, portanto, 3/5 em 2 turnos na Câmara, 3/5 em 2 turnos no Senado, sustar os efeitos de decisão transitada em julgado no STF que tem extrapolado os limites constitucionais. Também nesta semana, o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, afirmou que iria obstruir as pautas de votação no Senado como demonstração da insatisfação com a interferência do STF nas pautas do Congresso. Nós vamos nos posicionar obstruindo, a pauta de votação que ocorrerá no âmbito do Senado como uma demonstração da nossa insatisfação pela forma como a relação entre os poderes vem sendo abalada. Afirmamos que há uma interferência por parte do Judiciário em ações que são de alvitre, da competência do Legislativo. Muito bem, e a questão é, há uma crise institucional, uma disputa de poderes entre Congresso e STF? Assunto para Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan, que hoje nos faz a sua agradável companhia, nos traz a agradável companhia. Seja muito bem-vindo, Mota. Olá, Kelly, o prazer é todo meu, uma honra estar de volta aqui no seu programa. Muito obrigada pela companhia e a pergunta objetiva é, estamos passando por uma crise institucional? Estamos passando por uma crise, não há dúvida disso. Eu não sei se a crise é exatamente política ou institucional. Vamos lembrar que a história do Brasil é cheia de crises. E nessa crise agora existe aparentemente um conflito entre poderes. O STF tem tomado uma série de decisões que, segundo alguns críticos, entre eles políticos e juristas, são decisões que invadem a competência de outros poderes. Há também decisões que revisam ou invertem decisões anteriores que já eram consideradas pacificadas. Isso transmite uma certa sensação de insegurança jurídica, especialmente porque várias dessas decisões dizem respeito a direitos fundamentais, como direito à liberdade de expressão e direito de propriedade. Esse é um ponto muito importante quando você fala em direito de propriedade, porque no agro a gente está vivendo exatamente os efeitos dessa delicada situação quando a gente se refere ao marco temporal das terras indígenas, que foi negada a existência dele por parte do STF. Ao mesmo tempo, o Senado, a Câmara, aprova um PL para restabelecer a existência desse marco temporal. Como que esse embate vai acabar na sua avaliação, Mota? Eu acho que isso é um ajuste, Kellen, normal. Quando a gente olha para a história de outras democracias, como, por exemplo, a democracia americana, existiram vários momentos em que o Executivo e a Suprema Corte tiveram diferenças grandes de opinião. Eu não acho que isso significa nem leva necessariamente a uma ruptura. Eu acho que o que está acontecendo me parece mais um realinhamento, uma busca por um melhor equilíbrio. E esse equilíbrio é fundamental, porque, como você disse, afeta questões críticas, como a do marco temporal, que é uma questão que transcende em muito demarcação de terras indígenas. Ela diz respeito ao direito de propriedade. Se não existe uma data na qual você examina uma terra e diz se ela está ocupada por índios, é dos índios. Se ela não está, ela não é. Se não existe uma data clara, qual vai ser o critério para determinar se uma terra é ou não indígena? Isso não é só uma questão crítica para o agro, é uma questão crítica para todos os brasileiros, porque o Brasil inteiro um dia já foi ocupado por índios. Então, o resultado da não existência do marco temporal é uma grande insegurança jurídica. Muito bem, e agora o ministro Roberto Barroso, ele assumiu
nesta semana como presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, além do Barroso agora assumir a posição de presidente da Corte, vai ter uma nova vaga que vai ficar disponível no STF com a aposentadoria da Rosa Weber. Até o momento, o presidente Lula não apontou quem vai ser que vai ocupar essa vaga deixada pela Rosa Weber. A pergunta objetiva e principal é uma nova era que começa no STF com a chegada de Roberto Barroso, e essa nova era será marcada por quais características? Diminui a pressão a partir do momento em que bancadas, frentes se organizaram para criticar o STF, ou, pelo contrário, vai aumentar essa disputa de poder? Essa eu acho que é a grande incógnita, Kellen. A minha impressão pessoal é que agora diminui a pressão porque começa a acontecer um alinhamento. Com essa nova postura do Congresso, a gente caminha em direção a um equilíbrio. É bom lembrar também que, apesar de um histórico de algumas decisões bastante polêmicas, o discurso do novo ministro, do novo presidente do STF, foi um discurso conciliador. O tom foi conciliador. Eu acho que a gente também pode interpretar isso como um sinal de que haverá uma busca por equilíbrio de todos os lados. Uhum. E qual será agora o rumo do STF? Tem mais uma cadeira vaga e a gente tem observado que algumas pessoas do agro já sabiam de antecedência como que o STF se pronunciaria em relação ao marco temporal, entendendo que há um viés mais à esquerda por parte da Corte em alguns temas como estes que a gente estava abordando aqui. Há agora um espaço para uma nova posição que será indicada por Lula. Você já imagina quem vai ocupar essa cadeira? Não, existem várias alternativas. Nenhuma dessas alternativas sinaliza uma mudança muito grande de rumo nas decisões que o STF tem tomado. Como eu já citei aqui, há épocas, por exemplo, que a Suprema Corte americana tem uma tendência progressista, há épocas em que, como agora, na presente corte, ela tem uma tendência conservadora. Uhum. O que a gente está vendo aqui no Brasil é um fenômeno parecido. Entre os nomes que estão sendo discutidos para ocupar a vaga no STF, nenhum deles se encaixa propriamente numa definição de conservador. Então, acho que a gente não vai ver nenhuma grande modificação no rumo geral das decisões, mas eu acho que é possível e é esperado que a gente encontre mais equilíbrio, um caminho que, ainda que seja influenciado por uma determinada linha de pensamento político, que ele preserve a segurança jurídica, que, aliás, foi uma promessa do ministro quando tomou a posse na presidência do tribunal. Você fala em equilíbrio, Mota. Nessa nova fase, esse equilíbrio vai se dar também porque o Congresso se manifestou, seja por parte de partidos como o PL, como o Novo, como Frente Parlamentar da Agropecuária, que nesta semana assinaram esse manifesto, ou é por qual fator? Eu acho que a manifestação do Congresso, sem dúvida nenhuma, tem um peso muito grande, porque o Congresso é formado pelos representantes eleitos pelo povo. Respeitar o Congresso significa respeitar o voto dos eleitores que colocaram senadores e deputados lá. E essa é a definição da democracia, né? Um governo do povo, pelo povo e para o povo. Eu acho que também existe um sentimento na sociedade, de uma forma geral, refletido até na posição de vários veículos de mídia que não podem ser descritos como veículos conservadores, mas que de repente começaram a perceber ou a entender que o equilíbrio tinha sido quebrado de uma maneira muito forte e que é preciso retomar esse equilíbrio. Muito bem. Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan, volte sempre à Hora H do Agro, uma satisfação recebê-lo. É um prazer. Muito obrigado, Kellen. Igualmente, até a próxima. E você que nos assiste ou nos ouve, quer receber mais notícias do Brasil e do mundo que impactam o agronegócio? É só adicionar o número do WhatsApp que aparece na sua tela e enviar uma mensagem para a gente. Diariamente, nós enviamos para você as principais notícias do dia, análises e muito mais. Anote, o número é 11
940 44 5422. A gente pode manter você sempre mais bem informado sobre o agro do Brasil. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver a crise do leite. Produtores do Rio Grande do Sul fazem tratoraço contra o aumento das importações do produto do Mercosul. Eles pedem socorro ao governo. A gente volta já. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 30 16 03 16. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na tela da Jovem Pan News. Produtores de leite do Rio Grande do Sul fizeram nesta semana um protesto contra a crise que o setor enfrenta. A manifestação ocorreu em Frederico Westphalen, noroeste do estado, e contou com um tratoraço, passeata e, na ocasião, os produtores também derramaram leite durante o ato, uma manifestação. Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG, que apoiou o ato, 700 agricultores familiares estiveram presentes. Os produtores afirmam que desde 2015, mais de 60% das famílias produtoras desistiram da atividade. E revela ainda que o preço recebido pelo litro do leite está abaixo dos custos de produção. Eles reclamam do aumento das importações de leite em pó de países do Mercosul e prometem realizar mais protestos se o governo não tomar medidas para ajudar o setor. Sobre a crise do leite, a gente vai tratar agora com Wagner Bescol, sócio-diretor da Transpondo Pesquisa, Treinamento e Consultoria Agropecuária. Wagner, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Wagner, a primeira pergunta é: a atual crise do setor é uma das piores dos últimos anos? Ela é resultado do quê? Ela é uma crise real, ela é grave, ela é uma das piores. É difícil dizer se seria a pior, mas ela se sente ela como a pior, porque nós tivemos uma elevação histórica de preços, culminando em agosto do ano passado. Então, a queda ela vem após um paraíso. Então, o produtor foi do paraíso para o inferno em muito pouco tempo, né? Então, essa sensação é única para o produtor no momento. E ela é fruto de vários fatores, você estava mencionando. Você diria que é a pior crise da história do setor de leite? Ela
é difícil dizer que seja a pior, mas certamente desde o Plano Real para cá, ela é a pior, sim. Ela é a pior porque nós temos um cenário diferente. Há 10, 15 anos atrás, nós podíamos apontar onde o produtor está errando e como ele está sendo ineficiente. Esse cenário mudou muito. A própria seleção, né, de produtores que tu mencionaste há pouco, vem fazendo com que os que estão no mercado hoje sejam altamente profissionais. Então, nós não temos um produtor deixando de fazer a sua parte e correndo por ajuda governamental. Tanto que não se ouvia falar em produtores, estavam lá fazendo o seu trabalho, cumprindo a sua missão, sem serem ouvidos, com altas e com baixas. Mas o problema é que essa baixa ela é muito extrema. Nós temos hoje, no momento atual, cerca de 70% dos produtores no prejuízo. Nossa, é muita coisa. Então, é muito. Wagner, neste mês a Conab abriu um edital para compra de leite em pó. Essa medida ajuda efetivamente o setor? Ela ajuda bastante do ponto de vista de sentimento de mercado. Em termos de volume, para que a gente tenha ideia, os valores anunciados são capazes de comprar o leite de um laticínio de médio porte de todo o ano. Ou de 400, 500 produtores, seu leite de bom porte em todo o ano. Então, não é um valor que vai fazer nenhuma diferença em si, em termos de enxugar leite do mercado, a menos que sejam revistos esses valores. No entanto, é um sinal que o governo dá, sem dúvida nenhuma. O problema que nós temos, Kellen, é que se combinaram fatores que a gente não havia visto antes. Nós vínhamos num crescimento, numa recuperação da nossa economia após a pandemia, coisa que o mundo não experimentava e nós experimentávamos essa recuperação. A China vinha numa crescente de importações, culminando em janeiro do ano retrasado, no maior volume já importado pela China, e o leite vinha caindo em produção no mundo inteiro. Então era um cenário muito positivo. E num muito curto espaço de tempo, a China fechou as portas. Janeiro do ano passado, janeiro é o mês que ela mais importa, porque aí os importadores chineses não pagam impostos. Então janeiro é o mês de referência, né, das importações. Não aconteceu simplesmente. A Nova Zelândia, que é o maior produtor, também é o maior fornecedor da China, ficou com esse produto todo estocado. Ao mesmo tempo, o mundo começa a se recuperar em produção de leite. Então, é a combinação perfeita para desandar preços realmente, né? Então, é um cenário, em primeiro lugar, macroeconômico. Mas no que diz respeito ao nosso pátio, nós temos um problema de renda. O nosso maior problema no Brasil não está hoje da porteira para dentro, está na cadeia produtiva, na parte do poder aquisitivo do brasileiro, né? Com a inflação dos alimentos e o quanto esse leite passou a significar para o cidadão normal, médio, né? Caiu o consumo de leite no Brasil? Caiu. Ele vem caindo já desde lá do governo Dilma, mais ou menos. Ali foi uma queda bastante grande e de lá para cá ele seguiu caindo, deu uma recuperada agora nesse período de recuperação pós-pandemia, estava recuperando, voltou a cair de novo. Então o consumo está muito abaixo da média histórica. Quais são as perspectivas para o produtor de leite, para o preço do leite ao produtor? Porque quem está nos ouvindo nas cidades pode pensar, nossa, mas nunca pensei que o setor de leite estivesse enfrentando uma crise tão severa, né? Sim. Para o cidadão, para o consumidor, né, para o cliente final, essas diferenças não apareceram tanto nas gôndolas ainda, da maioria dos mercados, exceto nas grandes redes que tem um giro de estoque maior, mas naqueles mercados menores ainda tem muito produto com preço bem acima da realidade atual. Então, para esses consumidores, eles verão ainda preços mais baixos dentro do que já foi praticado e está circulando. É bem importante nós darmos uma perspectiva positiva para o produtor. Nesse momento, Kellen, tem pessoas que não estão conseguindo pagar financiamentos, que não estão conseguindo fechar as contas de verdade, pensam em sair, às vezes sair não é nem uma opção por causa do endividamento, então tem que seguir produzindo. A perspectiva futura, ela é boa, começam a haver sinais, já nos últimos 2 leilões internacionais tivemos recuperação, vimos há vários meses de quedas, né? Então tivemos 2 sinaizinhos aí nas 2 últimas quinzenas de recuperação nos preços internacionais, não fazem diferença alguma, é só uma possibilidade de reversão da tendência. A economia chinesa deu sinais de recuperação também, porque lá há uma crise no momento, né, sobretudo no setor da construção civil, com vários reflexos, né, no país.
começa a dar sinais de recuperação também, e o mercado todo está esperando o mês de janeiro para ver o que vai acontecer com as importações da China. É claro que janeiro está muito longe, o produtor precisa resolver os seus problemas hoje, amanhã, né? Então ele tem que estar preparado ainda para um cenário de curto prazo de queda de leite. Não estamos vendo recuperação no mercado doméstico no curtíssimo prazo, mas já começa a aparecer possibilidade de uma recuperação brasileira antes dessa virada da China. Estamos começando a acreditar que sim, porque os sinais estão mostrando. Agora, a gente tem que acompanhar o preço do petróleo, a gente tem que acompanhar os índices de desemprego, né? Eles têm grande relação com esse tipo de recuperação. Agora, eu não tenho certeza, e você me corrige, por favor, eu não observei você dando muita ênfase às importações do Mercosul. São elas a vilã dessa crise? Não, elas acabam sendo um fator muito importante. Elas são, digamos assim, elas que estouraram a barragem. Ainda que seja uma expressão que a gente tem que ter cuidado nesse momento de sofrimento com tantas pessoas, né, sofrendo efeitos físicos de barragens de água mesmo, né, mas figurativamente. Nós importamos de 1 a 4% do nosso consumo, para a gente ter uma ideia. Até agosto desse ano, as importações já tinham passado de 8%, e nós nem encerramos o ano. Mas a boa notícia nesse setor é que parecem ter atingido o máximo no mês de junho. Já julho reduziu, agosto também, ainda muito altos, mas já começaram a dar sinais de possível reversão, né, de queda. Entendi. Então, sim, as importações, na verdade, equalizaram, né? Como eu disse, a gente vinha numa recuperação doméstica diferente do resto do mundo, combinado com falta de leite no mercado e o poder aquisitivo ainda ok, nossos preços atingiram valores históricos, né? Em agosto do ano passado, coisa que o mundo não teve essa alta. Muito bem. Então... Wagner, para terminar, direto e reto, qual é a solução para o setor leiteiro? A solução é macroeconômica, é renda, em termos domésticos, é renda do brasileiro. Essa é a solução verdadeira. O cliente precisa poder comprar os produtos. No curto prazo, creio, eu nunca fui a favor de interferência do governo em importações. Acho que nesse momento é tão crítico que precisa sim. Eu creio que todo mundo que está se mexendo nesse sentido é bem-vindo. Acho que todo o mercado, mesmo os que pensam como nós, estão entendendo que a crise precisa disso. E torcer para que a economia se recupere, não há outra forma. Não podemos hoje jogar essa conta para o produtor, não há como. Muito obrigada. Wagner Bescol, sócio-diretor da Transpondo Pesquisa, Treinamento e Consultoria Agropecuária. Volte sempre, até a próxima. Obrigado, Kelly. Obrigada a você. E nós entramos em contato com o Ministério da Agricultura e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e pedimos uma posição sobre essa crise do leite, mas até o fechamento do jornal a gente não obteve um retorno. A FETAG informou que realizou uma reunião com representantes da Conab e do Ministério da Agricultura Familiar e que o governo avalia reduzir impostos de empresas brasileiras que não importam leite e também fazer um subsídio a produtores de leite. A gente está buscando mais detalhes sobre esta informação. Vamos trocar de assunto agora, porque entidades que representam produtores de soja e milho do Brasil, da Argentina e do Paraguai divulgaram nesta semana um manifesto contra a Lei Antidesmatamento da União Europeia. O documento afirmando que houve um significativo aumento da adoção de medidas protecionistas por parte de alguns países importadores que utilizam como justificativa a preocupação ambiental. E que a medida da União Europeia trará impactos consideráveis no custo de produção, aumento nos preços dos alimentos e causará distorção do comércio mundial, além de apresentar um risco de retirar principalmente pequenos e médios produtores da atividade. E criticam ainda que essa lei antidesmatamento não traz nenhum tipo de reconhecimento para a grande maioria dos produtores que preservam o meio ambiente, se tratando de uma medida essencialmente punitiva. No Brasil, entidades como a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja e a Confederação da Agricultura e Pecuária assinaram este documento. A lei antidesmatamento, criada pela União Europeia, estabelece que o bloco não poderá importar produtos como soja, café, cacau, chocolate, carne bovina e borracha vindos de áreas de desmatamento ilegal e também legal
que são permitidas pela legislação brasileira após dezembro de 2020. O exportador deverá emitir uma declaração confirmando que o produto não tem como origem áreas desmatadas. Para isso, será necessário fazer a rastreabilidade da cadeia, ligando o produto agrícola à coordenada geográfica da área que foi produzida. Haverá também um sistema de classificação dos países com avaliação de risco alto, médio ou baixo para desmatamento e degradação florestal. A gente vai agora abordar este tema com Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Seja muito bem-vinda, Suemi. Obrigada, Kelly. Obrigada pelo convite. Imagina, Suemi, o Brasil recentemente enviou um documento aos europeus questionando essas exigências ambientais, especialmente relacionadas ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que precisa ainda ser ratificado. Como é que está essa situação? A Europa vai afrouxar as regras diante dessas tentativas de governo? Kelly, a contraproposta que os países do Mercosul encaminharam na semana passada, se não me engano, no dia 15, para o bloco europeu, ela é uma proposta muito mais razoável do que a que eles mandaram, conhecida como side letter, no início do ano, né? Eu acho que é importante dizer que neste documento que foi enviado pelos países do Mercosul, existe inclusive uma cláusula, um texto pedindo um reequilíbrio de concessões caso legislações internas da União Europeia afetem o comércio com os países do Mercosul. Para quem está acompanhando o tema de perto, né, como você está acompanhando, a gente lê claramente que esse texto se refere à legislação antidesmatamento e outras legislações que venham dentro do guarda-chuva do Green Deal. Então, ainda não há um retorno da União Europeia. Assim, eles disseram que a carta é possível negociar em cima da proposta que o bloco do Mercosul encaminhou para eles, e o negociador-chefe da União Europeia estará no Brasil na semana que vem. Inclusive, a CNA vai ter uma conversa com ele. Qual é a mensagem direta e clara para a audiência de produtores, sejam eles de café, de laranja ou tantos outros que têm como destino a Europa e que estão muito preocupados com essas exigências? Acho que a preocupação é válida. O que a gente tem dito aqui é que quando o Brasil e os países do Mercosul negociaram e fecharam a negociação em 2019, a relação era uma outra relação com a União Europeia. O Green Deal foi lançado no final do ano. Nós fechamos as negociações em junho de 2019. Em dezembro de 2019 foi lançado o Green Deal. E de lá para cá, a União Europeia lançou várias legislações ambientais, não só no tocante à agricultura, mas relacionados à energia, mobilidade, edificações, e tudo isso acaba impactando o que foi negociado lá atrás. Então, acho que a mensagem que fala a relação com a União Europeia do ponto de vista comercial, ela não pode ser uma legislação, ela não pode ser uma negociação que olhe simplesmente um instrumento. Ela tem que ser olhada todo esse contexto do que a União Europeia tem feito e não acabou de fazer, só está começando. A cada dia, a cada semana saem diretivas novas. Isso não aparece muito porque nem todas elas são relacionadas à agricultura, mas elas impactam a relação comercial entre os blocos. Então, o que a gente tem pedido como CNA é que o governo brasileiro, que é uma negociação entre governos, essa negociação contemple toda essa visão sistêmica com todas essas legislações. E na última carta que foi enviada pelo bloco do Mercosul, eu senti que este texto relacionava exatamente a isso. Quando você diz que tudo isso impacta comércio, você tem uma expectativa de que a gente tenha algum efeito nas nossas exportações? Porque a gente está no período de transição, né, para essa regra passar a vigorar, da lei antidesmatamento. Se essas regras não forem afrouxadas, objetivamente o Brasil perderia parte do seu mercado na Europa? Eu acho que objetivamente sim. Porque a forma como a legislação está colocada, então, assim, acho que os dois critérios colocados pela União Europeia, o primeiro é a proibição de importações de produtos que têm origem em áreas abertas após 31 de dezembro de 2020. Então, a gente está falando, por exemplo, de grãos, a gente está falando de soja, nós estamos falando de pecuária, estamos falando de café. Algumas culturas, elas são culturas que já vêm de áreas que já
foram abertas há muito tempo, mas se a gente fala de soja, por exemplo, a gente sabe que tem abertura legal, né? O Brasil tem uma fronteira agrícola e vem se expandindo nesse período de forma legal. Então, esses produtos, mesmo que eles tenham sido abertos legalmente, respeitando o Código Florestal, eles não será possível mais enviar para a União Europeia. Só para a gente passar para o próximo ponto, você está otimista? A gente vai continuar com acesso ao mercado ou está mais preocupada com os últimos episódios? Você é uma das grandes conhecedoras desse tema aqui no Brasil. Kelly, eu acho que houve um avanço. Eu acho que o fato do bloco ter encaminhado a carta, a contraproposta desse documento adicional, dessa side letter, incluindo este item especificamente, me dá um pouco de esperança de que essas negociações sejam negociações mais sistêmicas e não negociação olhando simplesmente a letra do texto que foi negociado do Acordo Mercosul-União Europeia em 2019. Então, eu acho que teve sim, na semana passada, no dia 15, quando essa carta foi enviada, eu acho que se a negociação for nessas bases, e o que depende agora é o outro lado, ou seja, qual vai ser a resposta da União Europeia com relação a isso. As conversas que a gente teve com representações diplomáticas do bloco, a gente vê uma vontade muito grande deles para que esse acordo realmente aconteça, para que esse período de negociação seja absolutamente finalizado e a gente passe a fase de ratificação, que também demora, mas enfim, seria do ponto de vista de negociação, isso encerraria. Eles têm uma vontade muito grande. Isso é dito por quase todos eles, né? A gente sabe que tem alguns países mais resistentes. Então, agora vai depender do retorno da União Europeia com relação à proposta que foi enviada pelo Mercosul. A última vez que você esteve aqui, você nos chamou a atenção para os Estados Unidos e Reino Unido, que avaliam adotar medidas parecidas com a União Europeia. Isso avançou? Avançou. Os Estados Unidos, eles fizeram um estudo a pedido da presidência do país, um estudo para avaliar a possibilidade, os impactos, quais os caminhos seriam possíveis para o governo americano adotar no sentido de ter cadeias de fornecimento livres de desmatamento. Esse é o tema, né? Esse estudo foi publicado há alguns meses atrás. Nós tivemos conversa com a Embaixada dos Estados Unidos aqui, eles apresentaram para nós o documento. O documento é bem pragmático, coloca a importância do tema, mas coloca questões práticas de como que isso seria implementado, faz referência à legislação da União Europeia, não como uma legislação positiva, como uma legislação que vai gerar muito custo, o impacto para a estrutura do governo americano, por exemplo, ele deixa claro que o governo americano não teria uma estrutura neste momento para botar em operação uma legislação como essa legislação da União Europeia. Então, eu acho que o resultado que saiu desse estudo que foi feito pelo governo americano está caminhando de forma mais pragmática do que essa legislação, o texto como está da União Europeia. Com relação ao Reino Unido, eles ainda não soltaram o texto, mas o que a gente tem ouvido falar é que um ponto central da legislação é a distinção entre o desmatamento legal e o desmatamento ilegal. E o Reino Unido tem afirmado para nós, aqui na CNA, que isso será, sim, admitido. Só lembrando, a legislação da União Europeia não faz distinção entre abertura legal ou ilegal e também é retroativa, né? Muito bem. Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Volte sempre. Esse tema precisa ser atualizado quase que mensalmente para que a nossa audiência saiba exatamente o que está acontecendo e como se preparar. Muito obrigada pela sua presença. Um prazer tê-la conosco. Obrigada, Kelly. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava as ações do MST, foi encerrada nesta semana sem a votação do relatório final. Vamos conferir. 4 meses de investigação. Esse foi o tempo que durou a CPI do MST na Câmara dos Deputados. E sem tempo para a votação do texto final, a comissão termina sem relatório. Nesta quarta-feira, parlamentares da oposição tentaram se explicar. O presidente da comissão, deputado Zucco, voltou a criticar o uso político do movimento e alertou para uma nova onda de invasões de terra após o fim da CPI.
A CPI do MST descobriu uma verdadeira indústria de invasões de terra. Por trás dessa máquina de terror, existe uma organização criminosa que se aproveita do fracasso do nosso modelo de reforma agrária. Neste exato momento, facções políticas da extrema esquerda estão aparelhando o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA. Infelizmente, as informações que nos chegam é de que, uma vez encerrada esta CPI, haverá uma nova escalada de violência e terror no meio rural. Manobras regimentais impediram que a CPI do MST avançasse. Na última terça-feira, data de votação do texto final, o deputado governista Newton Tato pediu vista. Parlamentares da oposição corriam contra o tempo e esperaram por uma ação de Arthur Lira que não foi concedida: a prorrogação dos trabalhos. Já fontes ouvidas pela Jovem Pan revelaram que o relatório não será guardado no fundo da gaveta e servirá para apontar os possíveis crimes cometidos pelos invasores. O relator Ricardo Salles, ele quer encaminhar o documento à PGR. O trabalho dessa CPI, de todos os seus integrantes, em especial do seu presidente, Tenente Coronel Zucco, será entregue nas mãos do Procurador-Geral da República, da Procuradoria-Geral Eleitoral e de todas as autoridades, inclusive o Tribunal de Contas da União, cujo trabalho técnico e muito bem feito no ano de 2017 e 2016 foi injustamente desqualificado aqui pelo ministro Paulo Teixeira. Para a base governista, o fim da CPI foi comemorado como uma grande derrota da oposição. Usando um boné do MST, a deputada Sâmia Bonfim reafirmou a força social do movimento e disse mais: o texto não foi colocado em votação porque Ricardo Salles temia a derrota. Não tinham votos. E não tinham votos por um simples motivo. Criaram um relatório mentiroso, um relatório absurdo, que tentava criminalizar o MST e também tentava criminalizar parlamentares. Crime é espalhar fake news, como eles também fazem contra os movimentos sociais. E crime também é a exportação ilegal de madeira, que, aliás, tornou o relator relator. Ao final da CPI, a comissão se torna a terceira investigação contra o MST instalada no Congresso sem desfecho. A primeira ocorreu em 2003. Após 2 anos, a comissão apresentou relatório final sem um único indiciado. Em 2009, nova tentativa e mais um fracasso. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada elevou de 13,2 para 15,5 a estimativa do PIB da agropecuária. A mudança é justificada pelo crescimento do setor acima do estimado no segundo trimestre. Na agricultura, contribuíram as principais culturas, como soja, milho, pecuária, produção de aves, bovinos, que tiveram um bom desempenho. Para 2024, o IPEA vê um cenário próximo da estabilidade, com leve expansão de 0,4%. E agora eu tenho um recado para você. Produtores de cana e usinas, chegou a hora de elevar a rentabilidade do canavial ao máximo. Hyper é o poderoso maturador de cana da Yara, que transforma a energia de crescimento em sacarose de maneira rápida, flexível e eficaz. Essa é a solução-chave para extrair o máximo potencial produtivo dos canaviais. Com flexibilidade de uso, o Hyper pode ser utilizado no início, meio e fim de safra, com maior período de colheita útil. Assim, você define o melhor momento para colher, atingindo o máximo TAH. Tudo isso resulta na tão buscada produtividade, com ganhos expressivos de ATR a partir de 14 a 45 dias. Eleve a sua rentabilidade ao máximo com Hyper da Yara. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e saiba mais sobre Hyper. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br.
Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.